Bom dia, irmãos, graça e paz, aqueles de perto, os de longe, os que estão chegando, que estão compartilhando. Sejam bem-vindos para estudarmos a palavra de Deus. Ontem nós tivemos um dia muito especial, ímpar, na nossa família. Nossa família que já perdemos 2 pessoas em 2 meses. Ontem nós nos reunimos, os irmãos, e já são todos idosos. Eu sou o penúltimo. Todos os irmãos nos reunimos e tivemos um tempo de muita graça, de muita alegria, sorrisos, e vencendo aí a pandemia com humor. A minha irmã, a mais velha em São Paulo, pôde estar conosco. Enfim, graças a Deus por esse privilégio que Ele nos dá. E hoje nós vamos estudar a palavra de Deus. Eu penso que nós vamos ter 2 estudos do mesmo tema, na mesma carta, epístola, que Judas, o livro de Judas, escreve. Você, tenho certeza que se ouviu muito pouco em toda a sua caminhada na igreja, com Deus, de pregações, de ministrações, você ouviu muito pouco sobre esta epístola, penúltima epístola, antes de Apocalipse, do livro de Judas. E nós vamos, primeiramente, ler todo o livro de Judas, porque é um capítulo só. Então, nós leremos e depois nós vamos discorrendo, vamos pensar passo a passo o porquê dessa epístola, qual a razão, qual a motivação, a quem Judas estava querendo escrever e o que ele estava querendo dizer. São coisas importantes na nossa vida cristã. Por isso eu convido a você a acompanhar conosco, e mesmo que não consigamos encerrar aqui hoje, na semana que vem a gente faz mais uma adaptação, um resumo, para você continuar conosco, estudando esta epístola. Iniciando aí no versículo 1, do único capítulo de Judas, diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti Estamos tendo aqui um probleminha técnico. E vamos continuar aí no verso 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas
foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o do Egito, da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que não compreende por instinto natural, como brutos sem razão, até nestas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se, juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmo se apacentam, nuvens sem águas impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Ondas bravios do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardado a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi também que profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, e a sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros.
Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vinda eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo, quanto a outros. Sede também compassivo em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao nosso Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, e agora, por todos os séculos. Amém. Graças a Deus. É um capítulo só, de 25 versículos, normal de vários textos da palavra de Deus, que nos fala a respeito da nossa comum salvação, que nos fala a respeito dos últimos tempos, que nos fala a respeito de resguardarmos para não cairmos nos erros dos antigos e também não cair no erro ou nos erros daqueles que nos induzem nos dias de hoje. Judas. Quem era Judas? Judas era irmão de Jesus. Em Mateus capítulo 13, versículo 55, nos diz: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas? Judas, como irmão de Jesus, ele não era uma pessoa convertida. Foram eles, os irmãos de Jesus, que foram buscá-lo certa vez e queria levá-lo embora, porque ele não ficava mais em casa, ele estava pregando dia a dia, e eles achavam que ele estava até desequilibrado. E Jesus estava pregando, e os discípulos disseram: estão lá fora os seus irmãos. E aí Jesus diz: quem são meus irmãos? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? É aquele que faz a vontade de Deus. Fica claro que Judas era irmão de Jesus. E ele se converte a Jesus só depois da ressurreição. No livro de João, capítulo 7, versículo 5, diz: porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. E em Atos 1,14, nos falam a respeito da sua conversão. Todos estes perseveravam unanemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Judas era irmão de Tiago. Tiago, também irmão de Jesus, foi um dos pastores
mais importante da igreja de Jerusalém. Quando houve o primeiro concílio, a controvérsia de comer carnes sacrificadas a ídolos, relações sexuais ilícitas, foi Tiago que presidiu esse concílio. E nos diz Tiago 15:13, e havendo eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: homens, irmãos, ouvi-me. E em Gálatas capítulo 1, versículo 19, não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Esta epístola, ela foi registrada para que tivesse algumas advertências, como eu já disse no início, para os cristãos que são chamados cristãos de nome. Cristãos que começam a ter um know-how, dizendo: eu converti, eu tenho alguns famosos, inclusive, se converteram, mas continua na sua velha vida. Cristãos que não foram transformados, cristãos que não passaram pelo processo da regeneração. E hoje está muito fácil no nosso país, no Brasil, de ser cristão, ter o nome de cristão. Tem muitos políticos se pautando aí nas igrejas evangélicas para ter apoio dos cristãos, porque agora os cristãos estão crescendo. E quando eu falo cristãos, eu estou falando de evangélicos, católicos, desses que que faz a maioria no nosso país. Mas a palavra de Deus nos traz a palavra de cristão pela primeira vez na igreja de Antioquia, aqueles que realmente são seguidores de Cristo. E Jesus coloca uma situação muito interessante, importante, de que os cristãos são aqueles que são discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. E para ser os seguidores de Jesus, não é simplesmente você se filiar a uma igreja evangélica, de você receber lá um batismo sem ter sido ou sem passar pelo processo da transformação, da conversão, e você fazer parte de um número de cristãos, de um rol de membros. Isso não quer dizer absolutamente nada. Cristãos é aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, foram regenerados, transformados. E aí então, eles passam a ser filhos de Deus. Então, há muitos cristãos que estavam entrando na igreja, ameaçando a conduta, o caráter daqueles outros cristãos com imoralidades, com comparações trazidas do pensamento grego, de que a vida é prazer, e você tem que gozar a vida. Mas Judas está dizendo que ser cristão é abandonar essa vida, é deixar essa vida para trás. Judas lembra-os do julgamento de Deus. Judas vai nos mostrar aqui 6 juízos de Deus contra justamente esses pecadores que já estavam até maduros para receberem a ira de Deus. Então nós vamos dissecar o texto, versículo por versículo, por isso que eu disse que não teremos tempo hoje de ministrar toda essa palavra. Nós vamos continuar domingo que vem, a parte 1, parte 2, e se precisar, parte 3. Não temos muita pressa, porque é importante você contextualizar a quem Judas escreveu para a época
e o que Judas está escrevendo para os nossos dias. Então, o versículo 1 lhe dá essa saudação. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, e ele nos fala 3 coisas importantes. Aos chamados, aos amados em Deus Pai, aos guardados em Jesus Cristo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que nós somos chamados por Deus. É Deus quem nos chama. O chamado que vem pela palavra, o chamado que vem pela ação do Espírito Santo. O pastor Rickson iniciou uma leitura de Efésios capítulo 2, e eu pego o capítulo 1, que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, e ele nos diz assim no versículo 18, verso 18: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Nós somos chamados para ser salvos. Somos chamados para sairmos do estado de condenação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, o versículo 28, eu não sei se o texto está sendo colocado na tela. Está sendo? Não, está no point. Tá, está? Ok. Porque eu não fiz a montagem do que você está vendo aí. Mas é o pastor Rickson que fez e está lá. Então, Romanos 8, no verso 28, ele nos diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, olha a palavra, chamados, segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Há uma sequência lógica do nosso chamado para sermos salvos, que Paulo vai dizer lá em Efésios 2, no versículo 8, vós sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem pelas obras, porque você é bonzinho, mas vem pela fé em Cristo Jesus. Então, fica aqui claro que quem nos chama é Deus. Quem nos salva é Deus. Um chamado que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele nos diz que nós somos chamados por uma santa vocação. E até alguém já disse que é uma santa conspiração. Deus se conspirou para nos salvar. Nos chamou. E nós somos chamados para sermos salvos. Irmão, só nesse primeiro tópico aqui. Você já pensou a riqueza da bondade de Deus e da misericórdia de Deus em encontrá-lo, em tirá-lo das trevas? O apóstolo Paulo nos diz em Colossenses que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
Nós saímos do pecado, da lama, da miséria, da desgraça, da condenação. E Deus nos salvou mediante o lavar regenerador, renovador do Espírito Santo, por causa do sacrifício de Cristo Jesus. Mas Judas está dizendo que nós somos chamados para ser salvos, mas nós somos chamados também para sermos santos. Epístola de Pedro, no capítulo 1, ele nos diz, aí no versículo 15, Pedro 1, 15. Pelo contrário, segundo é santo, aquele que vos chamou, tornai-vos santo também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. A palavra de Deus nos diz que sem a santidade ninguém verá o Senhor. Santos quer dizer separados. Nós fomos separados deste mundo pecaminoso. Nós fomos separados por Deus para vivermos nessa dimensão da presença de Cristo em nós. Por isso que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 4, ele fala que quem rejeita a santidade, não rejeita o homem, mas sim o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que produz em nós o desejo, o ardor, para abandonarmos o pecado e sermos santos, vivemos em santidade. Então, nós fomos chamados no passado, quando fomos salvos, e Deus coloca a sua santidade em nós. Como assim, pastor? Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que o Espírito Santo vem e habita dentro de nós. Deus vem habitar em nós. Jesus é Emanuel, Deus conosco. O Espírito Santo, Deus em nós. Agora, deste invólucro, deste corpo, ele faz a sua morada, a sua habitação. Somos santos. Graças a Deus por isso. Deus seja louvado. Somos separados. Não estamos mais chafurdados na lama, no pecado, nos vícios, porque Deus nos separou para sermos um povo exclusivo. E se tiver algum pentecostal aí, vai dizer glória a Deus, um povo exclusivo que vai morar nos céus. Que vai morar nos céus. Mas nós somos chamados para sermos salvos, somos chamados para sermos santos, mas nós também somos chamados para sermos testemunhas. Testemunhas. E a primeira epístola de Pedro, que está aí no capítulo 2, o versículo 9, ele nos diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este era um privilégio em Deuteronômio capítulo 7, versículo 6, do povo de Israel. Mas o povo de Israel,
A nação judaica rejeitou o chamado de Deus quando Cristo veio. Quando Cristo veio, o apóstolo João registra, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 11, ele diz que Israel é a oliveira de Deus. E nós fomos enxertados nesta oliveira. Agora nós somos o Israel de Deus. O Israel que sois vós. Não como a nação de Israel, mas agora Deus tem uma nação chamada dos eleitos de Deus, dos escolhidos de Deus, dos chamados de Deus. E quanto a Israel? À noite eu vou dar uma pinçada sobre isto. Eles serão salvos lá no final, quando o arrebatamento da igreja acontecer. Porque o apóstolo Paulo nos relata lá no capítulo 11, se as raízes são santas, os ramos também o serão. Mas é um outro momento para falarmos de escatologia. O fato é que agora nós somos testemunhas. Aquilo que Israel não cumpriu, agora a igreja tem que cumprir. Por isso que Jesus, lá no capítulo 28 de Mateus, no versículo 18 a 20, ele vai dizer, ide por todo mundo, e a palavra ali é indo por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então nós somos chamados para testemunhar. É este testemunho da igreja primitiva, em que Pedro foi proibido de pregar o nome de Jesus diante das autoridades. E ele, com coragem, com audácia, diz, importa, pois, obedecer a Deus do que aos homens. Ele não se dobrava diante das autoridades romanas pelo nome de Jesus, pela pregação do evangelho. Não era uma questão política, era uma questão de vida eterna. Sofrer, pregar, testemunhar o nome de Jesus. Como eu disse no início, no Brasil está muito fácil de ser cristão. É um know-how. É uma posição social, uma questão de elevação, status quo. Você está sendo reconhecido. Mas vai pregar o evangelho aonde temos dificuldades, a igreja perseguida, que a sua vida está em jogo. Mas Jesus diz que nós estamos chamados para sermos testemunhas em todos os lugares. Então, meus queridos, só aqui nesse texto, só no início dessa epístola, Judas nos fala que nós somos chamados por Deus. E qual a razão de sermos chamados? Chamados. Mas o texto nos diz também que nós somos guardados, somos amados, somos chamados e amados de Deus Pai. A epístola de 1 João nos diz assim no versículo 4, o versículo 16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Somos amados de Deus. De que forma?
Somos amados por sermos filhos de Deus. Oh, glória! Filhos de Deus. Aí o capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Somos filhos de Deus na adoção que Deus faz a nós. Como diz em 1 João, que muitas pessoas falam, eu sou filho de Deus. Não, você é criatura de Deus. Você passa para um relacionamento de filiação quando você recebe a Jesus como teu único e suficiente Salvador. Pois a todos quantos nele crê, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É um grupo seleto de Deus. Nossa, pastor, mas não é universal? O evangelho é pregado a todos, mas somente aqueles que são chamados, que se tornam filhos de Deus, que são amados de Deus, de ternos afetos e misericórdia. Nós somos amados porque nós guardamos os mandamentos de Deus. O apóstolo João nos diz no capítulo 15 do seu evangelho, João 15, ele nos fala a respeito destas verdades da videira. Verso 9, ele nos diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Se Jesus disse que nós somos discípulos, se guardarmos os seus mandamentos, e se guardarmos os seus mandamentos, somos amados de Deus, aqui está a grande questão. Eu não obedeço porque eu tenho medo da ira de Deus, mas eu obedeço porque eu amo a Deus. Amo ao Senhor, diz o salmista. Amo ao Senhor. Porque nós somos, o amor, ele tem a sua correspondência. Se amamos, somos amados. O Senhor disse várias vezes, através de Jeremias, do profeta Jeremias, que Ele amou muito Israel. Com amor eterno eu vos amei. Mas Israel sempre virava, o seu povo sempre virou as costas para Deus. Nós amamos ao Senhor porque guardamos os seus mandamentos. Mas não somente isto, nós amamos ao Senhor para nos livrarmos da ira de Deus. O apóstolo João nos diz lá na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 16, ele nos fala assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Ele está falando que este amor tem duas vertentes. Uma vertical e outra horizontal. Nós amamos a Deus e Deus nos ama. E se amamos a Deus, Ele nos ama, nós vamos amar os nossos irmãos.
É nisso que consiste o amor de Deus. Então, Judas está dizendo que nós somos chamados, nós somos amados, mas que nós também somos guardados. Ele nos fala aí, na sua epístola, somos amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus. Como que nós somos guardados? Lá no Evangelho de João, no capítulo 17, o versículo 11, na grande oração sacerdotal, quando Jesus está intercedendo por nós, quando Jesus está intercedendo pelo seu povo, por aqueles que iam crer nele, ele diz aí no versículo 11 de João 17, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Olha que palavra. Guarda-os em teu nome, o que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos. Mas a epístola de Pedro nos diz o seguinte, 1 Pedro, capítulo 4, capítulo 1, o versículo 4, epístola de Pedro, 1, 4 e 5. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservadas nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então nós somos guardados por Deus. Guardados por Deus. É muito interessante quando Judas está usando essas três palavras de ser chamados, amados e guardados. Passa batido às vezes. Mas essas três palavras são importantíssimas para a nossa vida cristã. Somos guardados por Deus deste mundo tenebroso, porque o diabo trabalha diuturnamente. Satanás não dá trégua. É uma batalha após a outra. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios dessa grande batalha, capítulo 6, nós somos revestidos, portanto, amados, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso nas regiões celestes. E aí nos dá as ferramentas de como nós vamos ser guardados como um guerreiro. E depois ele fala assim, depois de vencerdes a batalha, permanecei firmes, inabaláveis. É Deus quem nos guarda. O diabo não pode arrebatar aqueles que são filhos de Deus. Ele quer e ele tenta, mas nós somos guardados por Deus. Somos guardados deste mundo. Deste mundo. O apóstolo João nos escreveu lá no capítulo 17, versículo 11, que nós já estávamos vendo essa oração sacerdotal, que eu não estou no mundo, mas que eles continuam no mundo. Continuam no mundo. Que o Senhor os guardasse. E aí nós temos Salmos 119, o versículo 9 e 11, eu não sei se está na tela, são vários versículos, não vamos ler todos, porque já estamos caminhando para o fim. Nós somos guardados do mundo, das tentações, até no fato de quando somos tentados,
A palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Mas quando nós pecamos, já não é mais o Espírito que intercede, é o sangue de Jesus, o sacrifício de Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Nós somos guardados para sermos preservados para a salvação. O texto que nós já lemos, que esta ação de Deus em nós, de guardarmos os seus mandamentos, de guardarmos a nossa vida, a nossa salvação, de desenvolvê-la com temor e temor, que Ele está dizendo que nós vamos lutar essa batalha espiritual. Sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Então nós somos guardados do mundo, nós somos guardados na preservação da nossa salvação, que o apóstolo Paulo diz, desenvolva essa salvação com temor e temor. E nós somos guardados no caminho da vida eterna. Paulo, na sua segunda epístola a Timóteo, segunda carta, ele diz lá no capítulo 1, no versículo 12 e 14, e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho do evangelho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Somos guardados por Deus para habitarmos, para morarmos na eternidade com o Senhor. 3 palavras apenas foi o estudo dessa manhã. Somos chamados, somos amados e somos guardados. Somos chamados para sermos salvos, para sermos santos, para sermos testemunhas de Cristo. Somos amados para sermos filhos de Deus, para guardar os seus mandamentos e para ser livres da ira vindoura. Mas somos guardados do mundo, somos preservados da nossa salvação e somos guardados no caminho da vida eterna. Semana que vem, domingo que vem, nós continuaremos. O que nós recebemos? Misericórdia e perdão, paz, amor que produz alegria. Caminhando aí, na outra semana, nós vamos continuar o nosso estudo bíblico. Que Deus lhe abençoe, meu querido. Que esta manhã seja uma manhã de muitas bênçãos, ou este dia sejam de muitas bênçãos ao seu coração. Que Deus faça resplandecer a sua glória sobre a sua vida. Que você ouça o chamado do Senhor, o chamado do Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E que você se torne um cristão diferenciado. Um cristão que honre, glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus. E que o Eterno esteja com você. Convidamos você para estar conosco hoje às 19 horas, para ouvir mais uma vez a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo estejam em vós e em vós permaneça hoje e até a gloriosa volta do Senhor. Maranata, dos céus o Senhor virá. Amém.